Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Jack Brandão do canal Imagens em Foco. Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto muito interessante que nós já abordamos no vídeo anterior, que é a questão do Apocalipse de São João. E eu digo interessante porque é um livro mágico, é um livro maravilhoso, é um livro que traz muita esperança, muito mais esperança do que tristeza, muito mais esperança e alegria do que dor e destruição como aparenta. Muitas pessoas leem esse livro de uma forma incorreta, muitas vezes para passar medo, para passar pavor às pessoas, acreditando que elas estão fazendo bem, mas na realidade elas estão fazendo mal, porque não se deveria a priori deturpar, distorcer a própria palavra que está escrita na Bíblia, por exemplo. Mas, para que eu continue falando isso, eu pediria para vocês, já darem o like neste vídeo, gostando ou não gostando, mas eu sei que vocês vão gostar, mas então já deem logo o like. Mas para dar o like é muito importante vocês se inscreverem no canal. Vamos nos inscrever. Eu gostei muito, eu e a Mário gostamos demais, porque o vídeo passado do Apocalipse de modo especial, muitas pessoas se inscreveram no canal, ou seja, muitas pessoas estão a fim de aprender, de conhecer. Por isso que muitas pessoas mandaram perguntas, fizeram perguntas e apontamentos. Isso é maravilhoso. Continuem fazendo perguntas, continuem fazendo seus apontamentos. Eu acredito que, enquanto professor, das grandes alegrias do professor é saber que as pessoas estão acompanhando, estão aprendendo, estão crescendo. Então, deem o seu like, ativem as notificações do sininho, inscrevam-se no canal, ok? Bom, para que nós possamos continuar, ou melhor, para que nós possamos iniciar este vídeo, eu quero voltar à própria questão do início do Apocalipse, porque João ele vai se dirigir a 7 igrejas na Ásia Menor. Então é muito importante nós lembrarmos isso, 7. Mas por que 7? Você sabe o que o 7 significa? Mas João, ele ao escrever, ele age da parte de Deus. E ele diz assim, que se dirige a essas 7 igrejas da parte daquele que é, daquele que era, daquele que vem. Olha que fantástico, 3. Daquele que é presente, daquele que era passado, daquele que vem futuro. A plenitude divina, presente, passado e futuro. Deus, Javé, é o Alfa e é o Ômega, o início e o fim. João escreve da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então olhem, 7 igrejas, 7 espíritos, passado, presente, futuro. Logo, ele age da parte de Jesus. Vocês veem como há muita coisa a entender? 7, 3, 4, 12. Vocês sabem o que significam esses números? Não? Como vocês não sabem o que significam esses números? Que bom que vocês não sabem, né? Por isso que vocês estão aqui. E por isso que eu peço para que vocês permaneçam até o final do vídeo, porque só assim vocês vão entender isso. Então agora nós vamos começar a falar exatamente sobre isso, sobre os números, de modo especial aqueles que estão presentes no Apocalipse de São João, ok? Aguardem aí, vamos para a vinheta, tá bom?
nosso vídeo anterior, é muito importante nós lembrarmos que, diante da quantidade de imagens, de modo especial dessas imagens um tanto enigmáticas, o livro do Apocalipse não pode ser trabalhado de uma forma rápida ou de uma forma, como eu posso dizer, passageira, correndo. Não me interessa aqui. Eu acho que o mais importante para todos nós é sabermos que o Apocalipse é um livro extremamente rico, as suas imagens têm muitas informações que querem nos passar, muitos fatos muito interessantes também, e que, mais do que uma previsão para o futuro, como os nossos tempos, o Apocalipse ele tinha muito a dizer para aquele povo naquele momento, de modo especial, aqueles cristãos que sofriam perseguição. Nós vimos isso quando eu falo, por exemplo, da questão do profeta. São João é um profeta e, como profeta, é um porta-voz da divindade. E, como um porta-voz, ele tem a obrigação de alertar a população da situação pela qual ela passava e dar esperança para esse povo. E é exatamente isso que São João fez, assim como Daniel fez no Antigo Testamento, ou Ezequiel também, que são livros chamados livros apocalípticos, que tratam exatamente dessa visão do divino de uma forma um tanto obscura, ok? Bom, para começarmos, é muito importante falarmos sobre a questão dos números no Apocalipse. Muitos de vocês que leram ou que conhecem parte do enredo do Apocalipse sabem que no livro estão presentes muitos numerais e cada um tem uma significação ímpar, uma significação própria. E esses números devem ser lidos dentro dessa significação. Ou seja, nós temos uma parte e essa parte deve ser inserida dentro desse todo. Se nós lermos estes numerais, por exemplo, de forma individual ou usando os nossos parâmetros de hoje, o que vai acontecer? A decodificação dessa mensagem, ou seja, a compreensão dessa mensagem vai ser truncada e nós vamos levar aquilo que poderia nos levar a um determinado local, pode nos levar a outro, ok? Primeiramente, vamos começar a trabalhar, a entender um pouco o número 7. Eu fiz aqui alguns apontamentos e nós vamos discutir um a um, rapidamente. Primeiramente, o número 7, ele indica a totalidade, ele indica a perfeição, ele indica o sagrado, uma conclusão cíclica. Ele também pode indicar a cura, como ele pode indicar o perdão. Quando eu digo em totalidade, lembrem bem, a semana possui 7 dias. Os povos antigos, eles se viam, eles analisavam a contagem do tempo a partir da lua de modo especial. Então, todo o ciclo lunar, eles são de 7 dias. Ele é de 7 dias, ok? Daí a ideia que nós temos de conclusão cíclica. Então, nós temos um ciclo que inicia na mudança da lua e que se encerra na tomada da outra fase lunar. Tudo bem? Não à toa, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e que Deus fez o que no 7º dia? Deus descansa no 7º dia. Então nós temos essa ideia do círculo, essa ideia cíclica, em que ocorre exatamente o que? Uma conclusão com início, meio e fim. Daí a ideia do 7 indicar a perfeição, o 7 indicar o sagrado. Tudo bem? Uma outra passagem na Bíblia nos mostra também a questão
que o 7 pode indicar a cura. Mas no Antigo Testamento também nós temos essa palavra. Quando, por exemplo, os antigos profetas falavam: vá, lave-se 7 vezes na água, vá, limpe-se 7 vezes. Por quê? Esse 7 representava a purificação. Logo, por meio dessa purificação, se alcançava a cura. Da mesma forma, Jesus no Novo Testamento vai falar do perdão. Então é o número do perdão. Então Jesus mesmo fala, um dos apóstolos de Jesus pergunta: mestre, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus diz: não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Então, se o 7 já é o número da perfeição, se o 7 já é o número desse ciclo fechado, e Jesus e o apóstolo pergunta: eu devo perdoar 7 vezes, ou seja, sempre? Jesus fala: não, 7 não, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Então nós temos de entender o quanto este número é enigmático muitas vezes. Não à toa nós temos, lembrando a ideia do ciclo ainda, do cíclico, do círculo, que também é a ideia da divindade, nós temos, voltando àquela ideia da própria lua, dos 7 dias, nós temos a menorá, que era aquele candelabro empregado pelos judeus. Então nós temos um candelabro com um único pé, com 7 braços. Então, esses 7 braços representam os 7 dias da semana. De modo especial, o 7 é o dia do descanso do Senhor. Não esqueçam, o candelabro indica luz. O homem deve buscar a luz da divindade. Essa luz da divindade deve brilhar sempre, eternamente, ok? Então, quando nós vemos a luz do candelabro acesa, nós temos também a representação do divino. Bom, um outro número que é muito importante nós lembrarmos, além do 7, é o número 3. O número 3, por exemplo, para Pitágoras, era o número que representava a perfeição. Por que representava a perfeição? Porque o 3 é a união de 1, que é a totalidade, que é a unidade, com 2, que é o número da diversidade. Então, o 2, o duo, é a diversidade. O duo é o casal, é aquele que nós unimos. Então, quando você tem o 1 e o 2, você dá o 3. Então, para Pitágoras, e olha que Pitágoras era considerado praticamente um deus para os gregos. Havia toda uma simbologia, havia todo uma característica divina nos números para Pitágoras. E isso vai se relacionar durante muito tempo, inclusive adentrando na Idade Média. O 3, nós temos também o triângulo equilátero. São 3 lados iguais, representando a perfeição também, ok? Nós temos nos povos antigos algumas tríades divinas. Para os gregos, por exemplo, nós tínhamos 3 deuses principais: Zeus, Poseidon e Hades. Lembrem, Zeus era o deus todo-poderoso do céu, Poseidon, o deus dos mares, e o Hades, o deus dos infernos. Lembrando que o inferno é o submundo dos gregos. O inferno grego não tem nada a ver com o nosso inferno, por exemplo. No Egito, nós tínhamos também 3 deuses que eram considerados principais, vamos dizer assim: Ísis, Osíris e Horus. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva.
Brahma, Brahma mesmo, a Brahma. Brahma, o nome da Brahma é por causa do deus da Índia, né? Nós temos também, em relação ao número 3, não se pode esquecer, a representação do ciclo da vida. Nascimento, vida e morte. E para o Ocidente, de modo especial para os cristãos, nós temos a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Então, algo muito importante. Além do 3, nós temos um número muito importante, que é o número 4. O número 4 representa o quê? Os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Então, o 4 representa o quê? Nós temos o quadrado. O quadrado é a representação da terra enquanto, não só enquanto elemento, mas de tudo aquilo que é terrenal. Então, quando nós pensamos que o 4 mais o 3, que número que dá? 7. Então, 4 é o terreno e 3 é o divino. Logo, nós temos o número 7, que é o número da perfeição também, que é a união entre o homem e a divindade, entre o terreno e o celestial. Tudo bem? Então, isso é muito importante nós lembrarmos. Agora, voltando ao número 7, nós não podemos esquecer também que o número 7, ele muitas vezes, ele também pode indicar algo negativo. Lembrem, nós temos os 7 pecados capitais, nós temos as 7 áreas de purgação do purgatório. A besta do Apocalipse possuía 7 cabeças. Nós temos 7 selos proféticos que têm de ser rompidos, que devem ser quebrados. Nós temos ainda no Apocalipse as 7 trombetas que eram tocadas por 7 anjos, ok? Muito bom, ok? Tá claro esses números? Bom, vocês viram que há muita informação. Na realidade, eu vou ser muito franco com vocês, eu queria fazer um vídeo para falar do Apocalipse inteiro. Mas sabe quantas pessoas iam assistir? Só eu, e olhe lá, viu? Porque ia ficar horas e horas e horas e horas, e como eu sei que hoje ninguém aguenta ficar mais do que 15 minutos, não dá. Então tem que ser vídeos assim curtinhos, para que a gente possa maturar, entender e compreender todas as informações. E olha, não são poucas. Nós vamos ter muito mais informações no nosso próximo vídeo. E eu quero fazer logo, eu não vou ficar mais esperando assim tanto tempo para passar um vídeo para o outro. Eu acho que as pessoas merecem. Façam suas perguntas. Eu estou aqui esperando por isso, tá bom? Bom, eu espero que todos tenham gostado realmente e que curtam este vídeo mais uma vez falando, ativem as notificações e mais uma vez inscrevam-se. Vocês vão gostar e vocês vão sentir a importância de conhecer. O conhecimento é muito importante, de modo especial o conhecimento das imagens, tá bom? Bom, até a próxima. Tchau!